Bom dia, gente! Que alegria estar aqui com vocês, muito bom poder estar de volta, rever alguns, conhecer outros. Pastor, obrigado pela oportunidade sempre. De fato, eu já me sinto em casa, esse é um problema, eu acho, né? Mas eu sinto muito em casa mesmo, muita vontade de estar aqui com vocês. O Márcio falou de lembrar o nome, é verdade, eu falei para ele, eu viajo bastante, conheço pessoas, mas tem lugares que marcam a nossa vida. E aqui, de fato, é um lugar que marcou a nossa vida e a gente está feliz de estar de volta. Quando o pastor falou, quem está na primeira vez? É a minha primeira vez esse ano, pastor. Então, conta, né? Conta, não conta? Conta. Então, eu também quero o presentinho, eu quero a lembrança, tá? Mas eu sempre fico muito feliz, né, de poder compartilhar um pouco da minha história, um pouco das minhas conquistas. E obrigado, irmão. O Márcio não entende disso, então... Ele não me ajudou. Márcio, depois eu acerto com você, viu? Aí, obrigado. E eu sempre fico feliz de realmente poder compartilhar um pouco dos feitos de Deus. E falou um pouquinho do livro, né? O Valores de Ouro é um livro que já faz um tempo que eu queria escrever um livro, que queria realmente falar de algumas coisas que moviam o meu coração, do que realmente fez diferença na minha vida. E aí hoje eu quero falar sobre justamente superação e liderança, os valores que transformaram a minha história e que eu entendo que todo o líder deve ter. Mas eu não sou líder, é líder. Todos nós, de alguma maneira, nós lideramos. Você é um líder, você é um filho de Deus, você é amado por Deus. Nós cantamos aqui canções maravilhosas, tivemos um momento de intercessão e pudemos falar que o Senhor enxuga as nossas lágrimas, Ele é o Deus que faz um caminho no deserto, Ele é um Deus maravilhoso e é sobre esse Deus que nós vamos falar aqui hoje, que nós vamos poder realmente conversar um pouco. O pastor falou que eu posso ficar por 3 horas conversando com vocês, então eu estou super tranquilo, à vontade. Ninguém vai almoçar hoje, pastor, não quero nem saber. Mas brincadeiras à parte, eu quero começar... talvez você não saiba um pouco da minha história, talvez você já saiba um pouco da minha história, talvez você tenha me acompanhado, talvez você esteve aqui quando eu vim pela primeira vez, mas talvez você também não esteve, e tem um vídeo que vai apresentar um pouquinho aí as minhas conquistas, realizações, para a gente poder começar falando sobre isso que eu acredito, que não é uma deficiência que me define, não é uma deficiência que nos define, o que define cada um de nós é o que está dentro de nós. Eu não importo o que eu estou vendo aqui, me importa de fato quem você é, o que está aí dentro do seu coração, o que te move. Nós vamos falar justamente sobre isso, mas me apresentando um pouquinho, e se você já me conhece, vai conhecer um pouco mais também através desse vídeo. Tá, o vídeo não vai vir agora. Mas ele está vindo, né? É que para eu ficar enrolando vocês aqui um pouquinho para ver se ele vem. Mas se ele não vier, não tem problema. É um vídeo que vai falar um pouquinho aí das minhas conquistas, das minhas 14 medalhas de ouro em Paralimpíadas. Vai falar aí das 27 medalhas que eu conquistei em Jogos Paralímpicos. E não só em Jogos Paralímpicos, eu disputei aí 6 campeonatos mundiais em toda a minha carreira, em toda a minha vida. Agora foi, tá vendo? Enrolei certinho, bom? Valeu. Rapaz, você tá fazendo pegadinha comigo aqui, hein? Aí... uma malformação nos pés e nas mãos. Tem uma deficiência, mas não tem limite. Limite somos nós que colocamos. Na água, eu sou completo. Ninguém vai ver a deficiência, e sim a garra, a determinação.
esporte é uma grande inspiração. Quando eu tinha 16 anos, pude ver pela televisão o Clodoaldo Silva nadando e percebi que realmente era aquilo que eu queria fazer. Me tornei o maior medalhista da natação paralímpica mundial. O que sinto hoje é um orgulho de ser inspiração e um grande exemplo. Mas o impossível está dentro de cada um de nós. Mude o impossível. Mude o impossível. É isso que eu quero conversar com você nessa manhã, nesse momento. De você se superar, de você vencer os limites, de você acreditar nesse Deus que faz o impossível acontecer. Porque de fato é o que eu fui entendendo, que me movia, que me fazia continuar, que me fazia prosseguir. E hoje você vai me conhecer muito além de medalhas e conquistas. Claro que esse é um vídeo que fala das minhas medalhas, mas também eu quero que você me conheça de fato aqui. Aqui sou eu, Daniel, filho da Rosana, na primeira foto, minha mãe Rosana, meu pai o Paulo, minha esposa Raquel, que vocês já conhecem, que ela aqui é mais famosa do que eu, segundo o Márcio. Esse dia ela foi na farmácia, a primeira vez que a gente veio aqui, conheceram ela e não me conheceram, então eu fiquei meio chateado, pastor, falei, o que é isso? E ali está a Raquel, abaixo estão os nossos filhos, o Azaf, o Daniel, que a gente foi criativo no nome, e a Radassa, que está aqui nos acompanhando hoje, e ali somos nós 5. Esse é o Daniel, além das medalhas. Mas além do Daniel, família, filho, esposo, pai, o Daniel tem alguns valores que ele carrega. E é esses valores que eu quero compartilhar com você nesse momento que a gente vai ter aqui. Eu quero que você realmente abra o seu coração. Eu sei que são valores que já estiveram presentes na sua vida. Estão presentes na sua vida, mas por vezes, por motivos da nossa vida que enfrentamos diários, nós somos desafiados a realmente entender, será que é isso que nos move? O que eu quero te dizer é o seguinte, Deus tem um propósito para a sua vida, e como o pastor falou, eu creio também, o ano não acabou, então creia, esse é o mês que as coisas ainda podem acontecer, e se não acontecer, calma, descansa nele, porque o mais ele fará. Eu tenho certeza que vai ser realmente um tempo precioso na sua vida. Talvez foi um ano desafiador para você, talvez não foi um ano fácil não. Talvez realmente você está numa luta muito grande, porque eu sinceramente não sei como você chegou aqui hoje. Mas eu sei que se você abrir o seu coração diferente de que você está, você vai sair daqui hoje, porque você vai entender realmente que nós temos esses valores. E esse livro que eu escrevi, ele trata justamente desses valores que eu vou trazer aqui para você, os valores que moveram a minha vida, que transformaram a minha história, são princípios que nós carregamos e que não negociamos. Deixa eu te falar uma coisa, independente de você for o maior medalhista, independente de você ter conquistas na sua vida, de você ter realizações, não negocie os seus princípios. E o primeiro princípio que você não deve negociar é sobre a sua fé. Eu quero trazer aqui para você 2 pontos sobre a fé, que eu acredito e que foram que moveram a minha vida, enquanto atleta, enquanto pessoa. O primeiro ponto é a fé em Deus. Essa é a fé que move montanhas, essa é a fé que foi falado, que cantamos aqui, que realmente a Bíblia nos diz, que se a gente ler lá em Mateus 6:33, diz o seguinte para nós, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Tenha fé em Deus. Essa é a fé nesse Deus que faz um caminho no deserto. Essa é a fé que de fato move montanhas, porque o Senhor Jesus nos fala que se tiver uma fé do tamanho do grão de uma mostarda, você vai dizer para aquele monte e ele vai mudar. Essa é a fé que você tem que carregar com você e não deve negociar ela, independente do que aconteça na sua vida. Não deixe essa fé ser abalada.
Não permita que essa fé seja abalada. Não permita que essa fé nesse Deus maravilhoso, nesse Deus poderoso seja abalada. Sabe por quê? Porque às vezes nós oramos, às vezes realmente você clama a Deus e nós clamamos a Deus aqui. O pastor falou para vocês, vem aqui, nós vamos interceder. Intercedemos por você e às vezes você está pedindo uma conquista, às vezes você está pedindo uma realização na sua vida. E quando Deus te concede isso, sabe o que você faz? Você abandona essa fé. Eu estou falando para vocês porque um dia eu achei que eu era bom por causa das conquistas, realizações, mas a fé jamais ela foi abalada. Quem é bom é aquele que habita em nós. Você tem que ter uma fé inabalável nesse Deus maravilhoso, e a Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. É claro que são momentos difíceis, como quando eu pude compartilhar com vocês quando eu nasci, um momento desafiador para os meus pais, porque não é algo que se espera, mas é algo que acontece na vida de algumas famílias, assim como eu tenho certeza na sua vida por coisas que você não esperava e acontecer, e você precisou manter fé. Essa fé que realmente você entende sobre a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Como eu falei ontem aqui, Deus não erra. O meu Deus não erra. Ele faz tudo perfeitamente. Esse é o nosso Deus, essa é a fé que você tem que ter em Deus. A fé que realmente move montanhas. E essa fé eu fui entendendo que é o que realmente eu precisava, descansar nele. Mas não é só o Daniel que tem fé. Vamos começar a ler a palavra de Deus. E se você ler a palavra de Deus, você vai encontrar histórias ali de pessoas que de fato tiveram fé. Talvez você conheça a história de Abraão. Que história tremenda. De repente Deus fala para ele: Abraão, sai da tua tenda, olha aqui, está vendo as estrelas? A gente não consegue nem contar, mas olha, a sua descendência vai ser, e você faz parte disso. Você está aqui hoje por causa disso, por causa dessa promessa. E Abraão creu, ele teve fé, ele obedeceu. E como tem sido a sua caminhada com Deus? Como realmente tem sido a sua fé em Deus? Não faça pela sua vontade, sim por essa fé que move montanhas. Nós podemos falar também, inclusive, da história de Jó. Todo mundo conhece a história de Jó. Até quem não é da igreja se vai falar: Jó, conheço. Mas você já leu essa história detalhadamente? Você já parou para refletir nessa história? Em nenhum momento Deus fazendo as coisas, permitindo que as coisas acontecessem na vida de Jó. Em nenhum momento Jó murmurou. Jó realmente... E olha que ele teve pessoas que estavam ao lado dele e falou: ei Jó, nega a sua fé, Jó. Nós por muito menos começamos pelo menos a pensar: realmente Jó, ele creu, ele obedeceu e ele sabia, confiava. Ele confiava tanto que Jó 42:2 nos diz o seguinte: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É isso que o Senhor nos fala: ei, o meu plano não vai ser frustrado, então confia, tem essa fé que realmente move. Foi o que eu sempre tive. Eu tive uma fé muito grande, mas eu sei que tem momentos na vida que nós somos abalados, existem momentos desafiadores. Eu fui um atleta, gente, que eu tive pouquíssimas lesões na minha vida. E na verdade, quando eu digo pouquíssimas, eu tive uma lesão na minha vida. Eu fui um atleta que eu sempre me cuidei muito, que eu sempre realmente me preocupei com isso. Eu fui um atleta muito dedicado. Mas teve um momento na vida que eu precisei de fato praticar essa fé, que realmente confiar em Deus e entender que Ele tem o melhor, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Se você me acompanha um pouco, talvez você nunca ouviu falar dessa história que eu vou contar aqui para você agora. Porque foi de fato algo que eu não quis divulgar, algo que eu não quis ficar falando, porque eu precisei trabalhar a minha fé e confiar nesse Deus maravilhoso. Mas em 2016, foi um ano mais ou menos importante, 2016. Foi um ano que teve uma Paralimpíada no Rio de Janeiro. Foi um ano que nós sonhamos
Desde 2009, quando o Brasil ganhou para sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, você passa a sonhar, eu passei a sonhar com aquilo, com aquele momento. Porque competir nos Jogos Paralímpicos é algo incrível, mas competir os Jogos Paralímpicos em casa, eu imaginava que ia ser espetacular. E aquele ano de 2016 chega, Deus tinha feito grandes coisas, Ele estava fazendo grandes coisas. E o ano começa simplesmente incrível na nossa vida, os resultados começam a acontecer e a gente fala, esses jogos vai ser espetacular. Mas 3 meses antes dos jogos eu estou competindo em Portugal. E eu nado uma prova e quando eu termino de nadar essa prova, eu sinto uma dor muito grande no meu peito do lado direito. A dor a ponto de eu não conseguir respirar. Para respirar doía. Falei, nossa, uma dor muscular, deve ter sido uma lesão, alguma coisa, porque eu nunca tinha sentido uma dor tão forte quanto essa. Eu vou e passo por alguns exames rápidos ali mesmo na competição. Eu tinha que nadar final à tarde. E aí eu faço esses exames com a equipe médica ali da seleção. E eles falam, bom, acho que é uma lesão muscular, vamos fazer um tratamento, você vai ter que sair dessa competição, não vai nadar mais ela, para a gente poder te poupar. Mas na semana seguinte você já vai estar treinando, fica tranquilo, não é nada demais. E eu voltei para o quarto, estava com muita dor, tomei um remédio para aliviar a dor, voltei para o quarto descansando. Foi a noite que eu não dormi, porque eu não conseguia, eu mexia para um lado, doía, mexia para o outro, doía para respirar, doía. Eu falei, Deus, não está normal. E faltava 3 meses para o grande objetivo, para o objetivo principal. E aí eu vou no outro dia e chego, tento fazer o aquecimento para nadar. E naquele momento eu não consigo nadar. Pela primeira vez na minha carreira, numa carreira de fato que eu não tive quase lesões, eu consegui fazer uma braçada e na segunda eu já não conseguia mais. Eles falaram, você vai ter que sair dessa competição, calma. E assim foi. Pela primeira vez eu sento na arquibancada para assistir a competição, nunca tinha acontecido isso. E começo a assistir aquela competição e fazer tratamento, assistir a competição, acabou a competição, voltamos para o Brasil, eu fui fazer um exame, uma ressonância. E quando eu faço aquela ressonância, ela acusa uma lesão. Mas até então eu falo, tá bom. E o médico sai da salinha e ele vem ao meu encontro, não era um médico que trabalhava com esporte, mas ele me conhecia e ele fala, Daniel, você vai ter que ficar por 40 dias sem mexer o braço. 40 dias. Eu tenho 90 para os jogos acontecer. E aí eu falo, não. Já entrei em desespero e falei, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor sabe o tanto que eu sonhei com isso, o tanto que eu queria esse momento dos jogos. E é onde o Senhor fala, calma. Liguei para os médicos da seleção e falei, olha, eu estou com a ressonância pronta, acusou uma lesão, e a lesão, gente, não era tão simples. Entre o externo, que é um osso que nós temos aqui, e a costela, existe uma cartilagem. Eu trinquei essa cartilagem. Cartilagem não se engessa, não tem o que fazer, você tem que esperar ela cicatrizar ali, você tem que fazer algumas fisioterapias, e é isso. E aí eu falei, tá, e agora? Eles falaram, calma, nós vamos ter que intensificar. E eu foi onde começamos a montar uma fisioterapia em casa. Era por 3 vezes ao dia. A Raquel virou minha fisioterapeuta. Ela teve que aprender a fazer alguns lasers, algumas coisas para me ajudar, para auxiliar. E foram dias difíceis, porque não é algo que você espera. Talvez na sua vida você esteja passando por um momento que você jamais imaginou passar, e as coisas podem acontecer ainda, então calma. Mas é claro que no meio da tempestade você não consegue ver, mas tem alguém que está no barco contigo, e esse alguém é Jesus. Mas eu estou falando para você que naquele momento estava difícil, não conseguia entender, e Senhor, mas Ele é maravilhoso, e a vontade dEle de fato é boa, perfeita e agradável. E aí nesse tempo difícil eu tentei antecipar a minha volta, porque eu falei, eu não posso ficar tanto tempo parado. E 15 dias de tratamento eu voltei a nadar.
E eu rompi novamente essa cartilagem, porque não era a hora de voltar. Então calma. E quando acontece novamente, é claro, as lágrimas vêm de um cara que fala sempre para você e sorria. Mas aí eu fui na palavra dele. Jeremias 29, 11 e 13 nos diz o seguinte: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Essa tem que ser a nossa fé nesse Deus que sabe o que tem para nós. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não erra. Então confia, essa tem que ser a nossa fé. Esse é o primeiro ponto que eu entendi na minha vida e o primeiro valor que eu já carregava desde a minha infância, porque eu cresci na igreja, meus pais eram da igreja quando eu nasci, então essa fé ela sempre esteve comigo e essa fé ela está contigo. Confia nesse Deus que de fato tem sempre o melhor para você. Pode até não parecer, mas é incrível de quando a gente entende isso, de quando a gente compreende, porque após essa lesão eu recuperei. Não foi o treinamento ideal para chegar nos jogos, mas foi o que o Senhor tinha para mim e Ele sempre tem o melhor. Pode ser não ideal para mim, mas Ele sabe o que é ideal, Ele sabe o que é melhor, Ele sabe o que é melhor para você. Porque eu chego naqueles jogos de 2016, vou competir, nado 9 provas, conquisto 9 medalhas, 4 de ouro, 3 de prata, 2 de bronze, e é no Rio, é no Brasil que eu me torno o maior atleta paralímpico masculino da história. Então nem nos meus maiores planos aquilo iria acontecer. Mas quando se tem a Cristo, Ele muda o impossível, Ele faz acontecer. Sabe o que eu quero dizer para você? Quando você não vê saída, que ótimo! É porque é onde você aprende a depender de Deus. Eu não vi a saída, porque no meu ponto de vista, quanto atleta, e eu já era um atleta experiente, não tem como você ficar quase 2 meses parado e você ainda competir bem. Então quando você não vê saída, tenha fé, confie nesse Deus maravilhoso. O outro ponto da fé que eu quero trazer para você é a fé em você. Deixa eu te falar uma coisa, Deus te dá dons e talentos, Deus te faz mais que vencedores, mas Ele está falando para você: ei, eu não erro, mas faça a sua parte. Deixa eu te falar, eu sei o que eu tenho para você, eu tenho pensamentos ótimos, eu tenho o melhor para a sua vida, mas faça a sua parte. Porque é o que eu fui entendendo e é o que eu fui fazendo. Eu precisei treinar, eu me dediquei, eu acreditei no meu potencial e eu treinei muito. Eu cheguei a treinar 15 quilômetros por dia. Eu realmente me dediquei demais para alcançar grandes objetivos. Porque uma coisa eu falo, Deus de fato Ele muda o impossível. Você fazendo a sua parte, Ele faz muito mais do que você imaginou. E é isso que eu fui entendendo. Eu preciso ter uma fé firmada em Cristo, na rocha, que não abala. Pode vir as tempestades, mas essa fé ela está ali firmada na rocha. Mas eu preciso acreditar em mim e ter o potencial. Mas então, Daniel, você está falando de você, tem outro? Tenho. Sabe o que nós podemos falar? De Davi. Davi, todo mundo conhece a história de Davi e Golias. E você às vezes olha para aquilo e fala: nossa, Davi venceu o gigante. E é verdade. Mas Davi, além de confiar em Cristo, de ter a fé em Deus inabalável, por que Davi decide fazer aquilo? Porque Golias estava desafiando o Deus de Israel. E é quando Davi fala: ei, o que é isso? Mas ele também, porque tentaram colocar nele armadura e ele não conseguia se mover, ele falou: não, eu acredito que com esse estilingue, com essa pedra eu vou. Ele teve uma fé nele também, porque ele sabia quem estava com ele. É por isso que você tem que acreditar em você, no seu potencial. Mas por quê? Porque você sabe quem está com você. Porque o que eu mais ouvi na minha vida, gente, é que eu não ia conseguir. O que eu mais ouvi na minha vida é que eu não ia ser ninguém. O que eu mais ouvi na minha vida é que não dava futuro. Como que pode uma pessoa com deficiência querer vencer na vida?
E eu estou sendo bem leviano para vocês das coisas que eu ouvi, de preconceito que enfrentei, bullying hoje chamado. Mas eu sempre tive fé em Cristo e acreditei em mim. Mas por mais que eu ouvi de pessoas que eu não ia conseguir, tem um outro valor que eu quero tratar com você aqui, que é sobre amizade. A amizade. Deixa eu te falar. Escolha bem com quem você vai caminhar. Porque na nossa caminhada nós precisamos de pessoas. Eu quero que você olhe para o lado agora, e possivelmente é uma pessoa que é importante para você, e fale: obrigado por caminhar comigo. Obrigado por estar comigo. Essa é a nossa caminhada. Escolha com quem você quer caminhar. Valorize quem está com você. Ei, jovem, presta atenção, valorize quem está com você. Olha aí para o lado, seu pai, sua mãe, fala obrigado. Eu sei que você pode não compreender em algumas vezes, mas valorize de fato quem está com você nessa caminhada. Eu sei que os pais aí, falando um pouquinho para os jovens, pode até não compreender vocês, está tudo bem, viu? Mas tem uma coisa que eles sempre querem para vocês: o melhor. Sempre quer o melhor. E sabe quem quer o melhor para todos nós? Jesus. Esse é o nosso melhor amigo. Ele é o nosso verdadeiro amigo. Quando você entende isso, você começa a valorizar as amizades, as pessoas que estão contigo. Inclusive você começa a valorizar a sua comunidade, a sua igreja. Então valorize a igreja que você está hoje. Sabe por quê? Porque nós precisamos de pessoas na caminhada. Então presta atenção, esteja com pessoas que amem a Deus sobre todas as coisas. Essas são as pessoas que você tem que caminhar. Jovem, esteja com pessoas que amem a Deus. Caminhe com pessoas que amem a Deus sobre todas as coisas. Valorize a sua família. Valorize de fato as pessoas que sempre estão contigo. Na Bíblia eu gosto muito da história de amizade de Jonatas e Davi. Que história incrível. Quando eu conheci essa história na Bíblia, eu falei: nossa, uau. Olha o que Jonatas está fazendo, porque ele era um verdadeiro amigo de Davi. Nós temos também verdadeiros amigos, que podemos ficar com essas pessoas sem falar por talvez anos, mas você sabe que quando você pegar o telefone, você fizer uma ligação e falar: não está fácil, está difícil, mas você também tem aqui a comunidade que você pode se abrir e falar: ei, não está fácil, está difícil. E sabe, por mais que essa pessoa ela não tenha uma resposta para você, sabe o que ela vai falar? Ela vai chorar com você, ela vai orar com você, ela vai clamar com você. Então escolha essas pessoas para caminhar, porque foi o que eu fui aprendendo na minha história. Porque nesse momento mais desafiador de lesão, pouquíssimas pessoas ficaram sabendo, mas as pessoas que ficaram sabendo eram verdadeiros amigos, que caminharam comigo e clamaram comigo. Porque por vezes, talvez você não vai ter o que falar para alguém, mas você vai ter um abraço, um sorriso, e vai falar: vamos orar. Esses são os verdadeiros amigos. Esses são os verdadeiros amigos que vão olhar para você e vão falar: ei, eu estou contigo. Mas como eu falei aqui, tem um amigo que jamais te abandona. Esse ele jamais te deixa. Esse ele sempre está contigo e é o nosso Senhor. Eu não tenho um versículo para falar sobre a amizade de Deus. Eu tenho a Bíblia toda para falar para você o quanto Deus olha para você e fala: eu cuido de você, eu me preocupo com você. De Gênesis a Apocalipse, se você abrir a Bíblia, você vai ler versículos ali, versículos e trechos da Bíblia que Jesus e Deus está falando para você: eu estou contigo todos os dias da sua vida. Esse é o nosso verdadeiro amigo, que jamais te deixa, jamais te abandona. Os dois primeiros são sobre relacionamentos, que é a fé e a amizade. Valorize os relacionamentos da vida, tenha um relacionamento com o Senhor. Um outro valor que eu quero tratar com você, pode passar mais uma vez esse daí? É sobre excelência, pode passar? É sobre excelência.
eu quero, só pausa um pouquinho, consegue pausar esse vídeo para eu falar de excelência e nós vamos assistir esse vídeo. Esse vídeo aqui mostra muito sobre excelência, mas ele trata sobre os 2 primeiros valores. Essa é uma prova para vocês verem de verdade que eu sei nadar, porque às vezes, né, eu estou falando aqui, brincadeira. É uma prova que foi uma prova muito emocionante, aconteceu na minha primeira Paralimpíada. O meu principal adversário é esse chinês que vocês estão vendo aqui de pé, ao meu lado ali. Podem ver que o chinês não tem os 2 braços. E aqui eu tive que exercitar de fato a minha fé e confiar em pessoas que estavam comigo. Valorizar as pessoas que estavam comigo, no caso ali o meu treinador, que se tornou um grande amigo depois. E ali o meu treinador, ele me fala o seguinte, que nós íamos ganhar aquela prova, que nós íamos vencer aquela prova, que ia dar tudo certo. Eu estava meio desanimado nesse dia. E ele falou para mim, faça com excelência, faça com dedicação, que você vai ver que as coisas acontecem, porque nós treinamos, nós nos dedicamos, então confia. E eu nadei essa prova, vamos ver o que aconteceu nela aí. Eu fiz 35,28, o chinês fez 35,29. Foi algo bem pertinho, muito perto por sinal. Foi uma diferença mínima ali. E essa prova eu gosto muito dela, e sempre que eu assisto eu lembro muito sobre a fé e sobre a amizade, mas sobre a excelência. Porque a gente já tinha nadado e essa era a final, era onde estava valendo realmente a medalha, onde estava valendo a conquista, e meu treinador fala para mim, ei, vai dar tudo certo, cara, sorria, tenha fé, acredite, nós treinamos, nós batalhamos para isso, nós estamos juntos nessa caminhada. E essa é a verdadeira amizade. Por mais difícil que esteja, vai dar tudo certo. Confia na caminhada. Faça com excelência, porque a excelência consiste em fazer algo comum de uma maneira não comum. Essa tem que ser a nossa vida, a nossa caminhada. Sabe por quê? Na minha vida enquanto atleta, o que é algo comum? Treinar, me dedicar, nadar. Se você chegar para um nadador, o que é comum para ele? Nadar. Mas você tem que fazer desse nadar, desse algo comum para as pessoas, algo não comum. O que eu quero dizer para você, a excelência consiste em você fazer com dedicação. A excelência é algo que sempre vai se destacar. Sabe por quê? Porque as pessoas olhavam para mim, os atletas, os adversários olhavam para mim e falavam, Daniel, o que você faz de diferente? Porque todo mundo quer entender por que você faz diferente, por que você está sorrindo, por que a sua vida é dessa maneira. Sabe por quê? Porque eu tenho uma fé firmada em Cristo, eu tenho bons amigos que caminham comigo e eu faço com excelência. Porque eu não faço para mim, eu faço para Ele. Então tudo que você for fazer na vida, eu não estou falando aqui, viu, de atleta, eu estou falando da sua vida. Tudo que você for fazer, faça com excelência. Porque quando você faz com excelência, quando você faz o seu melhor, sabe o que isso mostra? Isso mostra que isso é importante para você. E tudo que o Senhor coloca na sua mão tem que ser importante. Imagina se o pastor aqui, Deus deu esse ministério para ele, dá essa igreja para ele conduzir, e o pastor leva de qualquer jeito. Porque para ser pastor qualquer um pode, mas e para fazer dessa maneira o que é comum, de uma maneira não comum, de uma maneira extraordinária, de algo realmente impactante? Tem que ser com excelência, com dedicação. Porque só o pastor sabe, com a família dele, quantas vezes ele orou, chorou e clamou por cada vida aqui.
A verdade é que só você sabe o quanto você talvez já chorou, já se derramou lá no seu quarto, já ajoelhou e falou: Senhor. E nesses momentos Deus te dá uma fé que realmente traz uma paz que ninguém consegue entender. Nesse momento Deus coloca para você verdadeiros amigos que caminham contigo e Ele te fala: faça com excelência, com dedicação, faça o seu melhor. Porque é isso que o Senhor nos diz lá em Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Foi isso que eu entendi na minha vida, na minha caminhada com Deus, que eu tinha que fazer de todo o meu coração, que eu tinha que fazer com excelência, porque não era para mim, não era sobre medalhas. Entenda, muita gente pode conquistar medalhas, entenda, muita gente pode ter grandes títulos na vida, mas não é sobre isso. Porque buscar a excelência mostra que você entendeu que Deus te deu alguns talentos e que você valoriza, investe neles e faz com excelência. Deus me deu um grande talento que foi nadar. Ele me deu outros talentos também, mas eu preciso me dedicar a fazer com excelência, porque eu entendi que esse é o meu propósito, me dedicar a fazer com excelência e realmente, porque não é para mim, porque foi isso que o Senhor foi fazendo na minha vida e foi dando de fato esses valores de ouro, potencializando esses valores, porque Ele também me ensinou o seguinte: Daniel, ok, fé, amizade, excelência, é ótimo, mas você precisa de uma coisa na caminhada comigo: constância. Você precisa ser constante. E o meu treinador me falava o seguinte: Daniel, constância é melhor do que velocidade. E eu não entendia isso, e eu comecei a meditar sobre essa frase quando o meu treinador me fala. E aí eu fui entendendo o que é inconstância, o que é constância e o que é inconstância, o que é você ser uma pessoa inconstante, mas a importância de você ser constante. Porque o que nós temos na nossa vida? Rotina. Você já parou para pensar que você tem rotina na sua vida? Principalmente quando você tem filho. A gente busca ter uma rotina, a criança dormir no mesmo horário. Como é difícil isso, não é difícil você manter uma rotina, gente? E nós temos uma rotina e por vezes essa rotina é exaustiva. Ela é realmente algo que nos desafia. Por quê? Porque hoje é domingo, amanhã é segunda-feira e amanhã o bicho pega, amanhã começa tudo, amanhã é segunda-feira, você vai, graças a Deus está entrando de férias as crianças, né? Mas é uma rotina, porque você acorda as crianças 6 horas da manhã, e como eles acordam felizes, né? Claro, muito felizes, eles acordam sorridentes. Em casa, imagina, segunda-feira você chega, 6 horas você começa a acordar as crianças, e aquilo começa, e você vai sendo, a mãe já vai para lá, eu vou tentando ajudar, e a Raquel vai fazendo o lanche deles, e aí eu chamo eles, vamos lá, vamos acordar. O Azaf, ele já acorda, ele sempre foi assim, ele já acorda, já vai vestindo roupa. O Daniel é um cara diferenciado. O Daniel, ele é um cara bem sossegado. A rotina com ele é desafiadora. Porque eu acordo todo mundo e falo: a roupa está aqui, vai, coloca. A Radassa é um pouco menor, a gente auxilia em algumas coisas ali, e ela também já vai se arrumando. E quando os dois, já Azaf e Radassa, estão prontos, o Daniel continua fazendo o quê? Dormindo. É a rotina. E eu sei que na sua casa também é uma rotina. E sabe o que é incrível da rotina? Porque essa segunda-feira começa e às vezes tem os momentos difíceis ali, mas ela começa e você vai. E terça-feira como que é a mesma coisa, você vai acordar e o Daniel continua dormindo, entendeu? Essa é a nossa rotina. Mas tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, que é a constância que vai cooperar na criação de novos hábitos. Sabe por quê? Porque nós realmente queremos às vezes mudar a nossa vida. Nós queremos realmente, eu preciso criar um hábito na minha vida, eu preciso realmente fazer isso aqui. É a constância que vai te ajudar. E sabe por quê que a constância é melhor do que a velocidade? Porque o Senhor fala para nós: aquieta o teu coração. Não precisa acelerar nada. Não precisa acelerar nada. Busque
ser constante apenas. Essa é a nossa caminhada com Cristo também. O que adianta você ler a Bíblia apenas um dia, 2 dias, e no terceiro dia você já não lê? O que adianta você não buscar a Ele? O que adianta você não orar e não ter uma vida com Deus? Você precisa ser constante na sua caminhada com Cristo. O esporte me ensinou justamente isso, o quanto ser constante com Cristo é crucial. Eu não preciso ser rápido, eu preciso ser constante. Porque o Senhor nos diz, lá em 1 Coríntios 15:58, Ele diz o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Então seja firme e constante. Não queira ser rápido. Sabe por quê? Porque nós já vivemos uma rotina muito louca. Nós já vivemos uma coisa que realmente somos consumidos, que é a rotina. O que é o imediatismo? Você já parou para pensar e às vezes passou uma semana corrida e sinceramente eu olhei para esse mês da minha vida e uau, já estamos em dezembro, mas eu não vi novembro passar. Às vezes você inclusive hoje está aqui na igreja e eu falei para você que é domingo e você falou, nossa, já é domingo. Ontem parece que era segunda-feira. Sabe por quê? Porque nós somos consumidos pela velocidade da vida. E o que eu quero te propor aqui, nesse momento de constância, é você parar, aquietar e saber quem é Deus. Pare e aquiete a sua alma. Constante é diferente de ser rápido, porque é isso que nós precisamos na nossa vida. O que eu quero te propor na constância é você sair do automático. O que eu quero dizer, rotina ela é importante na nossa vida, mas por muitas vezes é importante sair do automático. O que eu quero dizer, pegue a sua esposa, pegue o seu esposo numa segunda-feira e saia para jantar, não precisa ter dia especial. O que eu quero dizer, pegue a sua esposa, seu esposo, e seus filhos, a sua família e faça algo diferente. Saia do automático. Você só deixa para celebrar alguma coisa ou para comemorar alguma coisa quando é uma data especial, ou nem isso, porque está difícil. Eu sei que está difícil, mas saia do automático. Saia do automático da sua vida e visite um amigo, visite uma pessoa que está esperando há tanto tempo. No dia que eu tiver tempo eu vou visitar essa pessoa. E às vezes esse tempo não vai chegar, vai ser tarde. Então nós precisamos, como filhos de Deus, sair do automático, ser constantes, inclusive nessa caminhada. E uma coisa que eu aprendi na constância é ser intencional. Seja intencional no seu relacionamento, seja intencional na sua vida. E o que eu aprendo sobre sair do automático, nós tratamos aqui sobre a fé no primeiro ponto. Ela é crucial mesmo, porque ela diz para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. Mas o que eu mais gosto também de Mateus 6 é que uns versículos antes desse, mais precisamente em Mateus 6:26, o Senhor nos fala o seguinte: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Sabe o que o Senhor está nos falando aqui? Saia do automático, observe as aves, observe a minha criação, observe tudo que eu criei, porque é bom. Então observa isso aí, eu cuido delas. Imagina de você se eu não vou cuidar. Então não precisa ser rápido, não queira atropelar as coisas, mas seja constante na sua caminhada com Cristo, seja intencional, então seja firme e constante. Porque o Daniel, como eu falei para vocês, ele é maravilhoso, ele me ensina muito de fato, porque eu sou um pouco agitado, vocês estão vendo, eu sou agitado. A Raquel diz, como que pode acordar 6 horas da manhã desse jeito, no pique, eu sou assim. Mas o Daniel, meu filho, ele me ensina muito, porque realmente é assim. Eu acordo os outros 2 e ele fica na cama, e quando eu volto ele está na cama ainda, e aí ele levanta, ele senta, eu falo, agora ele vai colocar a roupa, passa 10 minutos que eu já resolvi as coisas, eu volto lá, ele está sentado na mesma posição. Filho, vamos, você precisa acelerar, filho, vamos, a gente está atrasado, nós precisamos sair daqui 5 minutos. Eu sei que já aconteceu com você também. E a gente vai e começa a atropelar um pouco as coisas, e ele está tranquilo, ele vem numa caminhada tranquila, ele olha e fala e não sei o que, e ele pega o pão e vai mastigando lentamente. E aí chegou um dia que o Daniel está nessa velocidade dele, e nós estamos saindo, e estava um dia frio em Atibaia, onde a gente mora,
E tinha muita neblina. E o Daniel pega para mim, a gente entrando no carro, todo mundo no carro já, vamos Daniel, e eu acelerando ele fala, pai, olha pai. E de repente o Daniel está olhando lá por nada. Tá, mas olha o que, Daniel? A gente precisa ir, já era para a gente ter saído daqui, ó. E ele fala, pai, olha a neblina, pai. Cara, a neblina eu olho caminhando, eu olho no carro. Não, pai. Olha a neblina, porque o nosso Deus também está ali. Daniel me ensina uma grande lição, que é de fato sair do automático e numa neblina, num simples neblina, em simples coisas da vida, é você ver esse nosso Deus maravilhoso. É por isso que nós precisamos ser constantes na nossa caminhada, porque são nesses olhares, nesses detalhes, é onde você vai ver, porque nós sempre esperamos ver o Senhor na medalha de ouro, na grande conquista, mas não, Ele está em todos os momentos da nossa vida, inclusive, de fato, numa neblina, porque se Ele cuida das aves, Ele cuida de cada detalhe. Então não queira ser veloz, seja constante, mas saia do automático da sua vida. Daniel me ensina justamente isso. E com toda essa história do Daniel, eu entendo que nós podemos ser uma inspiração. Você pode deixar um legado, mas o maior legado já foi deixado na sua vida, que é por Cristo Jesus. Porque legado não é o que nós deixamos para as pessoas, isso é uma herança, é o que eu posso deixar para os meus filhos, mas legado é o que você deixa nas pessoas e o que nós estamos deixando na vida das pessoas. O que você, no seu dia a dia, quando você sai daqui, o que você tem de fato deixado na vida das pessoas. Por quê? Porque o exemplo ele arrasta, e o exemplo é tão poderoso que qual é o nosso maior exemplo? Jesus. É o que nós buscamos ser semelhantes a Ele, porque nós somos criados à imagem e semelhança dEle. Ele é o nosso maior exemplo e a nossa maior inspiração. E Ele te faz a ponto de ser imagem e semelhança dEle, para que você também possa ser inspiração para muitas pessoas. Nós encontramos grandes exemplos na Bíblia. Grandes exemplos que você começa a ler, que você fala, uau! Mas não tem valor algum se você também não escolher ser um exemplo, ser uma inspiração para as pessoas. O Senhor Jesus é o nosso maior exemplo, é a nossa maior inspiração. Porque liderança para mim não é sobre títulos, cargos ou hierarquias. Ela trata-se de uma vida que influencia a outra. Por isso que no início eu falei que você também é um líder, porque você influencia a vida de outras pessoas. Você de fato tem que influenciar e chacoalhar essa sociedade. E eu quero encerrar esse momento lendo uma carta. E essa carta é sobre a inspiração. E é uma carta que uma pessoa muito especial para mim escreveu para mim, que foi o meu filho Asaf. Eu nem nos maiores sonhos da minha vida eu imaginei, como eu falei para vocês, conquistar tudo que conquistei. Também nem nos meus maiores sonhos, melhores sonhos, eu imaginei que um dia eu poderia tornar um personagem em história em quadrinho. E Deus é tão maravilhoso que junto com esse livro aqui, me procuraram e me ligaram e falaram, Daniel, nós estamos fazendo algumas histórias de quadrinho. E aí você foi um dos caras escolhidos pela sua história, pela sua conquista, as realizações, mas acima de tudo, Daniel, pela pessoa que você é. Você precisa inspirar as pessoas e principalmente as crianças. Vamos fazer? Eu falei, gente, que incrível. E aí começou, contei a minha história para essas pessoas que fizeram e ficou incrível a revista, gente. Ficou espetacular. Só que ele falou, a gente precisa começar essa revista com algum depoimento de alguém que escreva sobre você. E talvez uma criança, talvez o seu filho, e o Asaf topou fazer isso. E o Asaf escreve o seguinte: eu sou o Asaf, filho mais velho do Daniel Dias, conhecido por todos como o melhor nadador paralímpico do mundo. Mas para mim, ele é mais do que isso. Ele é meu amigo, meu companheiro, uma pessoa de muita fé, que nunca desiste dos sonhos e me ensina isso todos os dias.
Eu amo passar tempo com meu pai, as nossas brincadeiras, risadas, as muitas horas assistindo filme, quando ele joga videogame comigo. Meu pai é um verdadeiro herói. Ele nunca olhou para seus problemas, sempre encontrou a solução e luta até conseguir. Eu tenho várias histórias incríveis com ele, mas uma história me marcou e eu vou contar aqui. Aqui o coração é do Corinthians. Eu sempre tenho as lembranças de quando eu era menor e meu pai e eu assistindo aos jogos. E segui os passos deles, até pedi para o meu pai que eu queria conhecer a Arena do Corinthians. Meu pai, sempre muito determinado, programou um dia e fez uma surpresa para a nossa família. Nós fomos para São Paulo e eu achei que eu estava indo num evento com o papai, mas de repente estávamos entrando na Arena do Corinthians. Quando eu entrei e vi aquele enorme estádio, chorei, sorri, abracei e agradeci porque meu pai realizou um dos sonhos da minha vida. Essa história me marcou muito. Meu pai sempre me ensinou a não desistir dos sonhos e por isso vou lutar por eles até conseguir. Quando crescer, eu quero ser goleiro profissional. Eu tenho em casa o melhor exemplo de pessoa e atleta para me inspirar. Meu pai sempre teve determinação e confiança e me ensina todos os dias a não ter medo e acreditar em mim. Meu pai significa para mim amizade, alegria, diversão, companheirismo, amor e muita fé. Papai, eu te amo muito. O Senhor é o meu melhor amigo e o meu maior exemplo. Esse é o Asaf, que dificilmente, eu já li essa carta algumas vezes, eu não me emociono. Em nenhum momento ele falou que eu tenho 100 medalhas. Ele falou de fato quem eu sou. Você não precisa ter 100 medalhas para ser uma inspiração para alguém. Você só precisa ser. Mas não abandone a sua fé. Lembre-se quem está contigo na caminhada. Faça com excelência, porque é para Ele que você está fazendo. Seja constante, saia do automático. Valorize os pequenos detalhes da vida. E dessa maneira você se torna uma grande inspiração. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Porque eu sei que você tem impactado algumas vidas já. Eu sei que essa igreja tem sido uma referência, um exemplo, uma inspiração. Porque essa igreja marcou a minha vida e a vida da Raquel. Mas como nós somos família, eu vou chamar a Raquel aqui para ela orar por você. A minha esposa, ela é uma bênção na minha vida. Eu tô meio chorão, então eu vou parar de falar um pouquinho. Mas ela de fato é uma pessoa que caminha comigo e acredita em mim em todo momento. E nos momentos mais desafiadores, ela esteve comigo. E eu sempre falo, as medalhas não são minhas, mas sim nossas. Porque quando eu estava lá, ela estava cuidando do bem mais precioso da nossa vida, que é a nossa família, o nosso lar, e ela estava intercedendo por nós. Mulher, cumpra o seu papel como intercessora. E homem, você é o sacerdote do lar. Seja esse exemplo, essa inspiração. E como família, seja um exemplo e inspiração para essa sociedade tão carente. Nós estamos carentes de bons exemplos. É por isso que eu quis trazer sobre valores para você hoje. Amor. Bom dia a todos. Que alegria estar aqui. Eu já falei muitas vezes, essa igreja é uma igreja muito especial para nós. Nós temos um carinho muito grande por vocês. E aqui nós nos sentimos em casa. Isso é incrível. Até biscoito trazem pra gente quando a gente vem, né, tia? Que delícia. E eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua vida. Nós não precisamos de 100 medalhas mesmo. Nós não precisamos. Tem muita gente que olha para nós e segue o nosso exemplo. Então que nós possamos ser essa pessoa que pode impactar tantas pessoas aí fora, por onde a gente for, mesmo sem a gente saber. Senhor, obrigada. Como o Senhor é bom. Nós não merecemos tudo, Senhor, mas o Senhor escolheu nos amar. O Senhor nos trouxe até aqui.
para nós entendermos que nós não precisamos de coisas extraordinárias, porque com o Senhor nós podemos viver muito mais do que nós sonhamos. Deus, eu não conheço essas vidas que estão aqui hoje, mas de uma coisa eu tenho certeza: o Senhor é aquele que faz infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos, sonhamos ou pensamos, imaginamos para a nossa vida. Deus, que em cada coração que está aqui nessa manhã possa ter a certeza de que ela é uma inspiração e de que ela é a luz do Senhor por onde passar. Eis-nos aqui, Senhor. Nos usa para a Tua glória. Mesmo tão imperfeitos, tão falhos, tão pecadores, com tantos defeitos que nós temos, usa-nos para a Tua glória. Nos dê sabedoria, nos dê criatividade, nos dê discernimento, nos dê os momentos para que nós possamos ser usados pelo Senhor. É para a Tua glória, Senhor. Eis aqui a nossa família. Eis aqui, Senhor, desde o mais novo até o mais velho. Que nós possamos encher essa terra da Tua glória. Que nós possamos encher essa terra, essa cidade, Senhor, com a Tua presença. E que não é só aqui aos domingos, Senhor, é entre os domingos. Nos use no nosso trabalho, Senhor. Coloque pessoas essa semana no nosso trabalho, para que nós possamos falar quem o Senhor é, o que o Senhor fez, o que o Senhor faz na nossa vida. Eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos para a Tua glória. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.